Cada pensamento que você tem impacta todas as células do seu corpo. Então, por exemplo, se eu disser mãe, minhas mãos ficam mais quentes. Agora, se você disser pai, as mãos ficam mais frias, ficam mais suadas. Cada pensamento que você tem afeta todas as células do seu corpo. O Dr. Daniel Amen foi chamado pelo The Washington Post o psiquiatra mais popular da América. Ele é o maior especialista em saúde cerebral do planeta. Ele é um psiquiatra certificado em 2 áreas, autor de 10 best-sellers do New York Times, Dr. Daniel Amen. Se você não acredita em Deus, isso triplica o seu risco de depressão. E as pessoas perguntam, como um neurocientista pode acreditar em Deus? Como você não pode? Eu acho que é preciso muito mais fé para acreditar que você e eu estamos tendo esta conversa por mero acaso. Acredito na segunda lei da física, que é chamada de entropia. As coisas vão da ordem para a desordem, elas não vão ao contrário. Eu não acho que as pessoas vão entender isso, a menos que tenhamos algum tipo de pesquisa ou apoio, que eu acho que talvez você já tenha, através das digitalizações. Então, o cientista que fez mais trabalho nessa área. Bem-vindos de volta, pessoal, à School of Greatness. Muito animado com o nosso convidado. Temos o inspirador e muito prestativo Dr. Daniel Amen de volta. Bom te ver. Obrigado, meu amigo. Sim, você tem um novo livro que estou muito animado, chamado Change Your Brain, Change Your Pain. Agora, a primeira coisa que quero te perguntar é sobre a dor que as pessoas sentem em seus corpos. Você acabou de mencionar que costumava ter muita dor crônica nas costas e não sabia que estava ligada ao seu cérebro. Quanto da dor crônica nos corpos das pessoas está realmente ligada à saúde do cérebro delas? Provavelmente 70%. Sério? E o livro não é apenas sobre dor física, é sobre dor emocional. E uma das razões pelas quais eu escrevi isso, além de ser para mim, foi minha coluna, meu quadril, meu joelho, meu pescoço. E parte de mim pensou, eu estou apenas envelhecendo. Mas o neurocientista em mim pensa, a dor física e emocional percorrem os mesmos circuitos. No cérebro. Interessante. E então, eu estava realmente curioso porque Bom, eu tenho uma empresa de suplementos, BrainMD. Eu adoro. Por que o SAM-E funciona para depressão e artrite? É tipo, por quê? O Cymbalta, um antidepressivo muito bom, também é aprovado pelo FDA para dor crônica. É tipo assim, por quê? Porque eles funcionam nos mesmos circuitos do cérebro, e quando você deixa seu cérebro saudável, isso ajuda a equilibrar esses circuitos e a dor diminui. E então, a maioria das pessoas diz, é minhas costas. Sim, mas também é seu cérebro. E quando você acerta seu cérebro, suas costas melhoram. E a outra coisa que me deixou completamente surpreso e que foi muito útil para mim é que li alguns estudos, especialmente um que disse que 80% das pessoas da minha idade, então eu tenho 71, 80% das pessoas da minha idade, sem dor, têm ressonâncias magnéticas anormais nas costas. 70% deles têm ressonâncias magnéticas das articulações anormais. 60% deles têm ressonâncias magnéticas do pescoço anormais. E eu sempre fazia, quer fosse o meu pescoço, a minha coluna ou o meu joelho, fazia uma ressonância magnética. E isso me assustava muito. E as pessoas diziam, sim, é anormal, você precisa de cirurgia. Mas eu sei o que a anestesia geral faz ao cérebro e não é uma coisa boa. Sério? E, na verdade, é um dos fatores de risco para a doença de Alzheimer, quanto mais anestesia geral. E se você é criança e recebe anestesia geral, isso aumenta o risco de problemas de aprendizagem e TDAH. E então eu fiquei tipo, não, eu não quero anestesia geral. Então, quando percebi que 80% das pessoas sem dor têm costas anormais, eu fiquei tipo, isso significa que seu corpo descobre como se curar. Mesmo que seus discos possam estar artríticos ou possam estar esmagados antes de fazermos a cirurgia, vamos deixar nossos cérebros saudáveis. Interessante. Então, pessoas com ressonâncias magnéticas anormais ou com algo que parece errado nas costas ou no pescoço, mas que não sentem dor por causa disso, como isso é possível se elas têm algo errado ou um disco fora do lugar? Porque seu corpo está sempre querendo se curar. E se ele se machucar, se você colocá-lo em um ambiente de cura, ainda pode parecer machucado em uma ressonância magnética. Seu corpo encontrou uma maneira de contornar isso.
Então, minhas C5 e C6 anormais, que me deixaram assustado, não me incomodam mais, porque sei que todo mundo da minha idade tem um pescoço anormal. E é o pânico que então coloca as pessoas no que considero a estrela deste livro, que é chamada de ciclo da perdição. É onde você sente dor por qualquer razão. Isso ativa o caminho do sentimento no seu cérebro, que então ativa o caminho do sofrimento. E quando esse caminho do sofrimento aumenta, você então tem uma invasão de PANs, pensamentos automáticos negativos. E aí você fica negativo e depois você gira nisso, o que leva à tensão nervosa, que aumenta a dor, que então leva a hábitos prejudiciais. Álcool, maconha, comida ruim, opioides, qualquer coisa. E então isso te coloca neste ciclo de dor, sofrimento, pensamentos negativos automáticos, tensão, maus hábitos, dor, sofrimento. Você chama de ciclo vicioso da perdição. Pensamentos negativos? O ciclo vicioso. Agora, quanto da nossa dor no corpo está ligada aos nossos pensamentos? Bem, isso faz parte do ciclo vicioso. É essa invasão de pensamentos negativos automáticos e viés de negatividade. Então, eu publiquei um estudo este ano. Estou muito animado. Eu acho que é o maior estudo de imagem do mundo sobre negatividade versus positividade. E se você é negativo, isso na verdade diminui. O que vemos é uma diminuição da atividade em seu córtex pré-frontal. Agora, por que isso é algo ruim? Bem, seu córtex pré-frontal é a parte executiva do seu cérebro. Está envolvido com coisas como previsão, julgamento, controle de impulsos, mas também faz parte de... Existem 3 vias de dor no cérebro: sentir, sofrer, acalmar. Então, seu córtex pré-frontal envia sinais para o resto do seu corpo. Está tudo bem. Se acalme. Se você danificar isso, e nós falamos sobre isso com futebol, certo? Se você danificar isso, é mais difícil desligar os sinais de dor no seu corpo. Uau! Certo. Então, seus pensamentos influenciam sua capacidade de curar ou sentir dor, seja de forma positiva ou negativa, é o que estou entendendo que você está dizendo. Momento por momento. Momento a momento. Cada pensamento que você tem impacta cada célula do seu corpo, momento a momento. Quando eu era um psiquiatra jovem, aprendi uma técnica chamada biofeedback, onde colocávamos sensores em seu corpo e observávamos a temperatura da mão, atividade da glândula sudorípara, variabilidade da frequência cardíaca e respiração. E eu faria um teste de associação de palavras com meus pacientes, e eu diria coisas que eram inofensivas, e então diria coisas que eram carregadas. E então, por exemplo, se eu dissesse mãe, e mãe para mim é um bom conceito, imediatamente minhas mãos ficavam mais quentes. Elas ficavam mais secas. Minha respiração ficou mais lenta. Minha variabilidade da frequência cardíaca aumentou. E isso aconteceu imediatamente. Agora, se você dissesse, pai, o que para mim foi um comentário estressante, Você está sentindo o coração acelerado. imediatamente as mãos ficam mais frias, elas ficam mais suadas. Meus músculos ficam tensos. Minha respiração fica mais rápida e superficial. Cada pensamento que você tem afeta cada célula do seu corpo. E não há nenhum lugar, você sabe disso, não há nenhum lugar na escola onde nos ensinam a disciplinar nossas mentes. E assim, as pessoas ficam apenas com a negatividade, que é pior agora por causa das redes sociais e das notícias negativas. E a depressão disparou. Você sabia que o suicídio entre os jovens aumentou 746% desde o ano 2000? E é tipo, por quê? O que aconteceu desde o ano 2000? Telefones celulares, mídias sociais, Covid. Temos que treinar todo mundo. E eu acho que isso faz parte da School of Greatness, certo? Você precisa ter a mentalidade. E não é acreditar em toda besteira que você pensa. Ou também é aprender como. Encontrar significado nas memórias da nossa vida que nos causam trauma, desencadeando todos esses pensamentos estressantes. Você sabe, pensamos em... Você pensa no pai. Espero que você tenha curado esse relacionamento na sua cabeça. Mas, se você não curou algo no seu passado, e vê essa pessoa, pensa nessa pessoa, alguém diz o nome dessa pessoa, e você fica tenso e nervoso.
Isso significa que há uma associação em torno do seu pensamento e do seu seu corpo, que está ligado à frustração, ou raiva, ou ressentimento, ou vergonha, ou culpa, que faz você se contrair de alguma forma. E esse cerrar, o que estou ouvindo você dizer, quanto mais você faz isso, causa dor no corpo. Quando você está tenso pensando, está tenso fisicamente, não está relaxando a respiração. Está criando mais um ambiente para dor e sofrimento ocorrerem. Talvez você não sinta a dor imediatamente, mas está construindo ao longo do tempo o ambiente para que a dor ocorra. Portanto, precisamos aprender a gerenciar nossa mente. Aprenda a gerenciar nossa mente, que é uma grande parte do livro. Outra parte muito interessante do livro, que eu realmente amo, mas inicialmente odiava, era que eu tendia a ter a síndrome de Poliana. Quero dizer, eu realmente trabalhei no meu próprio viés de positividade. Eu costumo notar o que está certo, muito mais do que o que está errado. Mas percebi que com a dor crônica, muitas vezes vêm pessoas boas que reprimiram a raiva. Sério? E então, enquanto eu trabalhava no livro, tive essa inspiração. Pôs para fora a raiva? A síndrome de Poliana? Porque Poliana é meu filme favorito. Ensina as pessoas a jogar o jogo da alegria. Qualquer que seja a situação em que você esteja, o que há para se alegrar nesta situação? Aquela Poliana precisa fazer amizade com Hannibal Lecter, do filme O Silêncio dos Inocentes. Você precisa ter um mecanismo para expressar os sentimentos negativos que tem. Se apenas sempre os ignorar, pode ser, como disse John Sarno, uma pessoa boa, mas vai se machucar. Há uma terapia fascinante de que falo no livro chamado Psicoterapia Dinâmica Intensiva Breve. O que é isso? Porque Sarno fala que dor crônica é raiva reprimida. E eu fico tipo, bem, como você libera a raiva? E essa é uma terapia que diz que se você está ansioso, se você está deprimido, muitas vezes você tem raiva por dentro. E então, se a raiva pudesse sair, para onde iria? E como você faz isso de uma forma saudável? Para que você não prejudique a si mesmo ou aos outros. Bom, sim, você sempre quer ser cuidadoso em como faz isso. E você quer ser respeitoso. Há um exercício no livro chamado Emotional Freedom Journaling, e eu adoro. Então, o que é que você pega uma página de um diário para cada 5 anos da sua vida. Então, 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, e assim por diante. E tendo 71, são 14 páginas para mim. Uau. E você traça uma linha no meio, e do lado esquerdo, você escreve as coisas incríveis que aconteceram na minha vida. E do lado direito, você escreve as coisas terríveis que aconteceram. E logo, se você fizer isso, você chega aonde a raiva começou. E muitas vezes, quando nascemos, queremos nos conectar, certo? Você acabou de ter 2 bebês. E os bebês querem desesperadamente se conectar. Por quê? Porque sua própria sobrevivência requer isso. E então, eles querem se ligar. Então, quando algo ruim acontece, eles podem sentir dor, podem sentir raiva, podem sentir fúria. Mas é como? Ah, não, eu não posso ter esse sentimento. E quando eles têm esse sentimento, eles então se voltam para si mesmos, tipo, eu fiz algo ruim, eu causei isso. Então eles sentem culpa pela raiva. E se eles não processarem essa culpa pela raiva, isso pode levar a todo tipo de coisa, especialmente dor crônica. Uau! Então precisamos encontrar uma maneira saudável de lidar com a raiva. Você sente que todo mundo tem raiva dentro de si? Bem, quero dizer, todo mundo tem coisas difíceis, mas se você tem uma pontuação EAI alta, você sabe o que é EAI? Sim. Experiências adversas na infância? Sim. Acho que não fiz isso. Mas alguém me contou todas as coisas, e eu fiquei tipo, acho que já passei por todas essas coisas. Então eu, na verdade, não escrevi. Bem, eu acho que quando você veio até mim e fez uma história, nós provavelmente fizemos uma. Sim. Então é em uma escala de 0 a 10. Quantas coisas ruins aconteceram com você enquanto crescia? Abuso físico, emocional, sexual, negligência, testemunhar violência doméstica, ter um dos pais com dependência, um desafio de saúde mental. Divórcio pode ser um? Divórcio é uma. Ter um dos pais indo para a prisão. Então, de 0 a 10... Eu tive todos esses... Publicamos um estudo com 7.500 pessoas, que ativa seu cérebro emocional.
Então, a via do sofrimento no cérebro é ativada pelo trauma infantil. Agora, ISTDP, psicoterapia dinâmica intensiva, de curta duração. O que eu estava falando, ensinando as pessoas a liberar a raiva. Ou, o meu favorito, a dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, ou EMDR. Você traz à tona esses eventos traumáticos, faz seus olhos irem de um lado para o outro, e você o sente, mas isso tira o gatilho. Isso acalma e tranquiliza seu sistema nervoso. No livro, eu falo sobre a combinação de EMDR e ISTDP, que é, fazer EMDR. E se esses sentimentos de raiva surgirem, eu farei você expressá-los. E assim, há um monte de pessoas que morrem nessas sessões. Sim. Né? E ninguém morre na vida real. Sim, eles... Mas poder chegar a isso e processar é tão incrivelmente útil. É tão libertador. Eu já tive muitos tipos diferentes de experiências terapêuticas onde eu, gritei em um travesseiro e trouxe à tona essas emoções e as liberei de forma saudável. E você se sente emocionalmente livre. Talvez ainda não tenha te deixado completamente e ainda volte em diferentes momentos. Mas quanto mais você processa essas emoções de uma forma saudável e consciente, sinto que mais livre você se torna, mais leve o seu cérebro e corpo se sentem da dor e do sofrimento. E isso é muito do que você está falando no livro Change Your Brain, Change Your Pain. É encontrar maneiras de liberar sua mente, de se libertar da dor que você trouxe para si mesmo ou que outras pessoas trouxeram para você. E você não descobriu como liberar, deixar ir e processar. E eu estou curioso, na sua opinião, o que faz um grande cérebro? Bom, eu examino. Faço um estudo chamado SPECT-MIM, que é a tomografia computadorizada, por emissão de fóton único, que analisa o fluxo sanguíneo e a atividade, meio que vê como seu cérebro funciona. E um ótimo cérebro é saudável, cheio, com atividade uniforme e simétrica. Não está muito baixo, nem muito alto. E você? Eu posso claramente dizer, isso é saudável, isso não é saudável. As mulheres tendem a ter cérebros mais saudáveis, talvez por isso vivam mais. Mas o cérebro emocional delas é mais agitado, por isso tem mais depressão. Sério? Elas têm mais depressão do que os homens? 2 vezes mais. Sério? Eu pensei Sim. que por alguma razão os homens tinham mais depressão ou solidão porque eles eram... Os homens têm mais solidão porque eles têm a necessidade de estar em grupos, não é tão alta. E mesmo que as mulheres tenham depressão 2 vezes mais que os homens, na verdade, conseguem se matar com mais sucesso do que as mulheres. Então, as mulheres tentam mais. Os homens são mais bem-sucedidos porque tentam com meios mais violentos. Então, sobre termos de suicídios, eu não sei se você sabe essa estatística. Quero dizer, qual é a taxa de homens versus mulheres que cometem suicídio anualmente? É igual? Não, os homens são muito mais bem-sucedidos. Sério? Sim. Mesmo que as mulheres tentem mais, os homens têm muito mais sucesso. Uau! E estamos entrando nessa epidemia louca e terrível. Houve um estudo do Centro de Controle de Doenças. 57% das adolescentes relatam estar persistentemente tristes. Pense nisso. Mais da metade, persistentemente triste. Por que, então? 32% já pensaram em se matar. 24% já planejaram. E 13% já tentaram. Por quê? Se você der um celular para uma criança cedo, 5, 6, 7 anos, aos 20 anos, elas agora têm um risco de 50% de ter pensamentos suicidas. Então, eles são destruidores de dopamina. Então, se você considerar os celulares, as redes sociais, os jogos de vídeo, os alimentos ultraprocessados e as notícias negativas, são todas essas coisas que estão desgastando os centros de prazer. Então, dopamina, o neurotransmissor da alegria, da felicidade, do foco, da motivação. Se você desgastar essa parte do seu cérebro, chamada núcleo accumbens, você simplesmente se sente apático. E você se pergunta, por que estou aqui? Onde está o impulso? Onde está a esperança? E então, tão rapidamente, psiquiatras ou seu médico de família vão colocá-lo em um ISRS. Inibidores seletivos de recaptação de serotonina.
que na verdade não está resolvendo, porque ao aumentar a serotonina, isso diminui a dopamina. Eles se contrabalançam no cérebro. E você sabe, a maioria dos psiquiatras nunca olha para o cérebro, o que, é claro, eu acho uma loucura. E não estamos direcionando o tratamento para o seu cérebro. Por que os psiquiatras não olham dentro do cérebro? É uma loucura. Tenho feito isso por 34 anos. Eu amo isso. As pessoas disseram que sou louco. Eu claramente não sou. Eles não fazem isso porque não é o padrão. Não é o paradigma. E se fizessem isso, desestabilizaria tudo. Por muito tempo, eu pensava que isso era muito legal, porque ninguém mais está fazendo isso. E então há esse livro incrível. Thomas Kuhn escreveu esta estrutura da revolução científica. Então, é como as revoluções acontecem, e a ciência normal, isso é apenas seguindo em frente. 2. Alguém percebe um problema. Alguém está deprimido, eles dão Prozac. Eles querem se matar. Nós temos um problema. Eu odeio isso. Prozac é um remédio de tarja preta. Mesmo para a pessoa certa, é um milagre. Sim. Para a pessoa errada, é um pesadelo. O status quo diz, há um problema, e eles fazem pequenos, minúsculos ajustes para não precisarem mudar o dinheiro. 4 é quando alguém surge com uma nova ideia, imaginando modos naturais de curar o cérebro em um modelo de medicina funcional ou integrativa. Porque não é saúde mental, é saúde cerebral, certo? Então, esse é o grande ahá dos exames. Pare de chamar as pessoas de mentais. Ninguém quer isso. Todo mundo quer um cérebro melhor. Então, e se a saúde mental fosse saúde do cérebro? E então a fase 5 é a rejeição, porque ameaça o dinheiro e o status quo. E essa é a fase mais perigosa, porque pessoas são mortas. O Machiavelli até disse isso, acho que no século XVI, que desenvolver um novo sistema é a coisa mais perigosa que você pode fazer. As pessoas resistem a isso. Sim. E a 6ª etapa é a aceitação. E estamos entre 5 e 6. Eu estava te contando, acabei de sair do telefone com o chefe do NIH. E estou falando sobre criar uma revolução na saúde mental nacionalmente? Porque deveríamos começar a olhar para o cérebro. Sim. No ano passado, houve 340 milhões de prescrições de antidepressivos. 340. Milhões. Caramba. Sem que nenhum dos médicos olhe para os cérebros de seus pacientes. Então, voando às cegas. Então, indo apenas por sentimentos. Sim. Eu me sinto assim. Assim como em 1840, quando Abraham Lincoln estava deprimido. Então, eu amo Lincoln. Já li cerca de 12 biografias dele. E eu o amo porque ele enfrentou desafios na infância, falhou repetidamente e odiava sua aparência. Ele disse, se algum dia encontrar alguém mais feio do que eu, vou matar o desgraçado para acabar com seu sofrimento. Uau! E no inverno de 1840, ele estava suicida. Teve um revés político e não saía do quarto. Os amigos dele vieram, tiraram as facas dele e o levaram para ver o Dr. Anson Henry em Springfield, Illinois. E como o Dr. Henry fez o diagnóstico de melancolia, ou do que agora chamamos de depressão maior, com Lincoln, ele conversou com ele. Ele olhou para ele. Ele procurou por grupos de sintomas, depois diagnosticou e o tratou. Isso é exatamente o que está acontecendo 185 anos depois. E eu estou tipo, besteira. Tipo, é insano que devamos olhar, porque quando olhamos, bem, então eu posso direcionar o tratamento para o seu cérebro, ao invés de um conjunto de sintomas. Porque você pode ter esses mesmos sintomas com exames absurdamente diferentes. E por quê? Você nunca daria o mesmo tratamento para todos com dor no peito, certo? Se você fosse a um médico, um cardiologista, e sentisse dor no peito, ele diria, eu dou óxido nítrico para todos. Você iria embora, porque ele seria um charlatão. Mas agora, as pessoas ficam deprimidas. Bem, todo mundo toma um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que, em estudos em larga escala, não funcionam melhor que placebo. Isso deve nos preocupar. Uau! Então, qual é a diferença entre saúde cerebral e saúde mental? Bom, se for saúde mental, como é praticada atualmente nos Estados Unidos, temos o Instituto Nacional de Saúde Mental.
Você faz diagnósticos com base em grupos de sintomas sem dados biológicos. Isto é baseado no que as pessoas estão dizendo ao seu médico, certo? E então eles vão... É assim que me sinto. É isso que estou passando. Estou tendo esse tipo de pensamentos. Vamos pedir para você preencher a lista de verificação. Estou me sentindo suicida, ou deprimido, ou estou sentindo estes tipos de sintomas. Certo. Você conta a ele os sintomas que está sentindo. Certo. E então o médico Interpreta o meio que eles lê acham. a mente deles. Ah, sim. E diz, bem, você está deprimido. Então eles te dão isso, o diagnóstico que você contou seus sintomas. Você vai, e eu estou deprimido. É como, bem, você tem depressão. Dar-lhe um inibidor de recaptação de serotonina. Ou você diz, estou ansioso. Eles dizem, bem, você tem um transtorno de ansiedade e te dão um ansiolítico. 27%, isso vai te surpreender. 27% de todas as consultas médicas, alguém está recebendo um ansiolítico, como Xanax, Valium, Clonopin, Ativan. 27% de todas as visitas ao médico, alguém está recebendo um benzodiazepínicos, que são viciantes e aumentam o risco de demência. Ou você diz, eu não consigo me concentrar. Bem, você deve ter transtorno de déficit de atenção. Tome Adderall, ou o meu diagnóstico favorito, para explicar essa loucura. Você tem problemas de temperamento, e vai ao médico e diz que tem um temperamento muito ruim. Eu explodo. Na verdade, temos um termo de diagnóstico chamado transtorno explosivo intermitente. É tipo, o que diabos isso significa? Significa que você explode. E nós colocamos você, o quê? Em grupos de controle de raiva. Ou você provavelmente tem um problema no lobo temporal esquerdo, o que eu vejo muito nas tomografias. Interessante. Mas nós envergonhamos as pessoas com esses diagnósticos psiquiátricos em vez de, você teve uma lesão na cabeça. Você machucou essa parte do seu cérebro. Vamos melhorar isso para que você tenha melhor controle sobre seu temperamento. Então, isso simplesmente faz muito mais sentido para mim. Para mim, mudar de grupos de sintomas para entender melhor seus sintomas e então olhar para a biologia. Quanto disso está realmente curando a matéria física no cérebro e seguindo os protocolos de cura do que quer que vejamos nas tomografias, e também curando as feridas psicológicas e emocionais da nossa história que temos guardado no corpo. Então são ambos, e eu sempre digo que são os 4, o tempo todo. E estou trabalhando em um novo programa chamado O Amen Whole 4, porque estamos em uma crise dos 4 pontos. O que é isso? Cérebro, corpo, estamos mais doentes do que nunca neste país. 50% da população é diabética ou pré-diabética. 75% de nós está acima do peso ou é obeso. 90% dos gastos com saúde são destinados a doenças crônicas e preveníveis. Nossa! Então, cérebro, corpo, mas também sua mente. Agora temos uma epidemia de ansiedade, depressão, autismo, vício e TDAH. E isso foi antes da pandemia. E depois tudo piorou. E então eu falei sobre 25% da população adulta estar tomando medicação psiquiátrica. Quero dizer, apenas tente entender isso. Suicídio disparou. Então temos esse problema de saúde mental. É uma questão biológica, psicológica. Cérebro, corpo, psique. Relações. Estamos mais solitários do que nunca, mesmo estando mais conectados. Estamos mais solitários do que nunca, e a crença em Deus está em baixa. E 58% dos jovens vivem sem sentido ou propósito. E então, todos os 4. Mas veja bem, isso é o que me deixa tão animado. Acredito que a resposta para essas epidemias não é vê-las como distúrbios separados, mas como diferentes expressões do mesmo estilo de vida pouco saudável e exposições tóxicas que têm exatamente a mesma cura. E isso está deixando todos bem juntos. É como, vamos avaliar e otimizar seu cérebro. Vamos treinar sua mente, lidar com os traumas do passado. Vamos ajudá-lo a se reconectar, tudo com um senso de significado e propósito. Então, estou desenvolvendo este programa baseado na fé. É um programa de 18 semanas. Para ensinar as pessoas a amar e cuidar de seus cérebros, seus corpos, suas mentes, seus relacionamentos e sua relação com a fé.
quanto a falta de relacionamento das pessoas com Deus ou fé está, na verdade, impactando a quantidade de sofrimento e dor crônica. Então, se você não acredita em Deus, isso triplica o seu risco de depressão. Sério? Isso triplica. Oh, meu Deus. Se você acredita que está aqui por acaso e que sua vida não tem significado ou propósito, isso triplica o risco de depressão. Tem tantas coisas ruins. Então, quer você acredite em Deus ou não, se você apenas quer ter uma vida melhor, é importante dizer: eu vou acreditar porque sei que isso vai me ajudar a ser mais saudável. É encontrar. Bem, e as pessoas dizem, você sabe, como neurocientista, como você pode acreditar em Deus? E eu fico tipo, eu acho que isso requer muito mais. Como você não pode? Fé, acreditar. Sim. Você e eu estamos tendo esta conversa e tivemos essa amizade ao longo dos anos através de um acaso aleatório. Sabe, os bebês que acabaram de nascer ou, sabe, meus 5 netinhos, eu simplesmente não vejo isso como... É um milagre. Eu simplesmente não vejo isso como aleatório. Sim. E, você sabe, eu acredito na segunda lei da física, que é chamada de entropia, meio que como o quarto do meu filho. As coisas vão da ordem para a desordem. Elas não vão na outra direção, de ordem para mais ordem. Sim. Não, eu acho que existe design criativo da forma que você acreditar nisso. Isso sempre fez sentido. Uau! Para mim. Então isso é interessante porque acho que muitas pessoas estão perdendo a fé, especialmente nos últimos 5 a 10 anos. Ou talvez as pessoas tenham ido menos à igreja, ou seus pais apenas deixaram eles. Ei, faça o que quiser. Ou as pessoas da geração mais jovem estão confusas. Eu já estive lá. Todas essas coisas diferentes. Também questionei minha fé. E estou curioso, baseado no fato de que você já fez mais de 300 mil tomografias cerebrais, 200 mil exames cerebrais que você fez, e toda a pesquisa no mundo sobre isso. Como são os cérebros daqueles que não acreditam em Deus ou não têm uma relação com a fé, em comparação com aqueles que têm? É uma questão realmente interessante. E, você sabe, por tantos anos, as pessoas me menosprezariam por minha fé. E houve um estudo de ressonância magnética que saiu sobre religiosos versus não religiosos. Sério? E você pensaria, meus amigos não religiosos pensariam, bem, se você é um religioso, você tem um cérebro menor. Bem, na verdade... Cérebro menor? Seus lobos temporais eram maiores se você fosse um religioso. E os lobos temporais embaixo de suas têmporas, atrás de seus olhos, eles estão fortemente envolvidos em experiências espirituais. Na verdade, há um cientista do Canadá, Michael Persinger. Ele colocava um capacete nas pessoas e aplicava uma atividade elétrica de baixa voltagem. E ele estimulava o lado direito do lobo temporal. As pessoas sentiam a presença de Deus no mundo. Elas sentiam uma presença, entrar na sala, o que eu achei muito interessante. E eu penso no cérebro, em grande parte, como um receptor, que quando o cérebro está saudável, podemos receber a consciência do universo de maneira positiva. E quando não está saudável, talvez seja a inflamação pós-Covid-19. Agora, de repente, há toda essa estática e não me sinto bem. Interessante. Sabe, estou presumindo que há uma ligação com a intuição também, em relação à saúde do cérebro. Apenas ser capaz de perceber o mundo ao seu redor, tendo mais discernimento. Ser capaz de pensar, algo parece errado com este relacionamento. Ou, não sei, esta situação, acho que não deveria estar nesta sala agora. Estou assumindo que se você se sentir claro em sua mente e seu cérebro estiver realmente mais saudável, você terá uma intuição mais forte sobre as decisões a tomar na sua vida. A clareza dos seus objetivos ou sonhos, se você está nos relacionamentos certos ou se deve sair do relacionamento que não está te servindo. Você provavelmente terá mais de um superpoder dentro de você quando tiver clareza e saúde cerebral. É o que estou assumindo. Claro. E é por isso que, quando as pessoas bebem, elas estão em lugares onde não deveriam estar. Ou eles ficam chapados. Eles acabam tomando decisões que os assombram por muito tempo. Quão ruim é o álcool e o fumo de qualquer tipo para o cérebro? Então, a Sociedade Americana do Câncer se manifestou contra qualquer tipo de álcool há 4 anos. Eu tenho criticado o álcool há 34 anos porque eu analiso os cérebros das pessoas.
E se você bebe, seu cérebro parece mais velho do que você. E eles ficam tipo, ei, espera um minuto, nos disseram que o álcool era um alimento saudável. Era uma mentira. Foi baseado em uma ciência realmente falha, e o álcool mata tantas pessoas. Não é bom para você? É um esterilizante. Você sabe que durante a pandemia, a Jim Beam, a empresa de uísque, transformou suas destilarias em fábricas de álcool em gel para as mãos. Hannah, minha esposa, é enfermeira. Por que ela passa álcool na sua pele antes de te dar uma vacina? Porque mata os germes, certo? É um esterilizante. No seu intestino você tem 100 trilhões de micróbios, bactérias, vírus, fungos. Por que você beberia um esterilizante? Não é? Simplesmente não faz sentido. Esses são micróbios saudáveis. Você não quer matar. Não, eles produzem neurotransmissores. Eles digerem sua comida. Eles desintoxicam seu corpo. O microbioma são 100 trilhões de bactérias, absolutamente crítico para a saúde do cérebro e da mente. E então, se você os danifica, você danifica sua mente. E você sabia que o Splenda reduz o microbioma intestinal saudável? Isso foi tão... Splenda, o açúcar. O substituto do açúcar. Sério? É? E já que estamos nesse assunto, uma outra razão pela qual escrevi este livro. Quando eu tinha 35 anos, eu tinha artrite grave. Eu não conseguia levantar do chão brincando com meus filhos. E eu acho que sou um bom psiquiatra porque aprendi muito com meus pacientes. E um dia, um dos meus pacientes disse: parei com o aspartame no refrigerante Diet e minha artrite desapareceu. E na época, isso foi muito antes de eu ser esclarecido. Eu atravessava a rua do meu consultório para o Jack in the Box e comprava uma Pepsi dietético de 1 litro. Por impulso. Bom por um segundo. Você sabe, talvez algo como chicken fingers e batatas fritas. E eu estava bebendo refrigerante Diet como se fosse a melhor coisa do mundo. E eu pensei, tenho artrite crônica, vou parar. Então parei e a dor sumiu. Mas não sou tão esperto e alguns meses depois pensei, Eu me sinto bem. talvez não fosse isso. Então fui e peguei outro. Com dor por uma semana e terminei com o aspartame. Mas aqui está um novo estudo. Eles pegaram ratos e deram a eles um pouco de aspartame na água. E isso os deixou muito ansiosos. E então eles lhes deram um benzodiazepínicos. Eles lhes deram Valium e isso acalmou a hiperatividade na amígdala, parte do cérebro que sente medo. Mas o mais louco sobre esse estudo, o aspartame, está em 5.000 produtos agora. Os bebês deles estavam ansiosos. Oh, meu Deus. E eles nunca tiveram aspartame. Os netos deles estavam ansiosos. Esse aspartame está causando mudanças epigenéticas, e essa explosão de problemas de saúde mental pode estar relacionada a coisas como essa que estão acontecendo na nossa sociedade, da qual não temos consciência. Uau. Elimine o aspartame. Bom, o álcool não tem nenhum benefício. É isso que você está dizendo. Para o corpo e o cérebro, Nenhum certo? benefício. As pessoas podem dizer, bem, isso me ajuda a relaxar. Ou, é uma questão cultural, e é como? Eu poderia te ensinar a respirar com o diafragma, e isso vai te ajudar a relaxar. Eu poderia te ensinar a não acreditar em tudo que você pensa, e isso vai te deixar mais relaxado. Habilidades, não apenas comprimidos. Habilidades, não apenas substâncias. Ah, e já que estamos no assunto, a maconha vai ajudar na sua dor, mas depois ela vai voltar. Sério? E então, você vai ficar dependente de algo que aumenta o risco de ansiedade, depressão, suicídio e psicose. Estou simplesmente horrorizado. O que aconteceu na última década desde que a maconha se tornou legal em muitos estados e é muito acessível para as pessoas, como um chocolate. A qualquer momento, elas podem simplesmente comer algo ou apenas... Sim, é legalizado em 40 estados agora. Maconha recreativa em 24 estados. O que temos notado sobre as ligações entre cérebro e saúde mental com o uso de maconha nos últimos 10 anos. Então, publiquei um estudo sobre 1.000 usuários de maconha. Todas as áreas do cérebro deles apresentam menor atividade. Acabei de participar do podcast de Tucker Carlson sobre maconha, e os comentários são como dezenas de milhares de... Provavelmente eles te odiavam. Eles são... Eles me odeiam e me amam porque as pessoas veem os danos e a devastação que isso causa nos relacionamentos. E então, outro grupo
não eu, publicou outro estudo no JAMA Psychiatry sobre 1.000 usuários de maconha, jovens, diminuições nas áreas de aprendizado e memória do cérebro deles. E eu acabei de ter Julius Randle no meu podcast, o astro da NBA, que eu amo muito, e ele veio me ver e conversamos sobre isso no podcast. Ele está prestes a se divorciar porque estava fumando muita maconha, e era sua fuga do passado. Era sua fuga de pensamentos negativos, mas sua esposa, sua mãe, todo mundo disse: está mudando ele de uma forma negativa. E ele parou assim que viu uma tomografia. Eu amo essa parte. Sobre a ultrassonografia. Ele parou, e então eu ensinei a ele como gerenciar sua mente. E fizemos o IMDR, e tiramos a raiva, e ele não acredita em toda a bobagem que pensa. E outra técnica no livro é dar um nome à sua mente, certo? Ganhe distância psicológica da conversa, do barulho em sua cabeça. Então ele nomeou sua mente em homenagem ao seu cachorro, Ted, que apenas latia sem razão, porque minha mente, ela apenas causa problemas. E então você vai adorar isso. Criamos um alter ego para ele, porque ele era conhecido por meio que desmoronar nos playoffs, mesmo que não fosse justo, certo? Uma vez que você recebe esse rótulo, e assim seu alter ego era o discípulo Mamba, porque ele cresceu nos primeiros 4 anos jogando com Kobe Bryant. E assim, quando ele entrou em quadra, não era mais o Julius que não se saiu bem nos momentos decisivos. Era o discípulo do Mamba. E ele teve os melhores playoffs de toda a sua carreira, onde chegaram às finais da Conferência Oeste. Uau! Então, maconha em um estudo de 1.000, exames que você viu, não fez nada de bom para o cérebro fisicamente. É o que estou dizendo. Nada de bom? E sobre aquelas pessoas que juram que, sabe, quando eu uso maconha, tenho toda essa criatividade, todas essas ideias fluem por mim e eu sou o melhor artista, performista e escritor. E é como? Isso vem através de mim quando eu uso maconha. O que você diria a pessoas assim que juram por isso? Bom, eu gostei, só adoraria olhar para os cérebros deles. E isso está deixando seu cérebro saudável? E isso ajuda você a se sentir bem agora e depois? Ou é agora, mas não depois. E eu me considero uma pessoa que pensa a longo prazo. Sim. É como se eu quisesse que você se sentisse bem agora e fosse criativo agora. Mas também quero que você possa fazer isso daqui a 10 anos. Sim. Interessante. E se isso estiver prejudicando seu cérebro ao longo do tempo, encolhendo ou limitando, então será mais difícil pensar com clareza mais tarde e manter-se saudável por mais tempo. Eu adoro essa abordagem de criar distância da sua mente. Então, se alguém está tendo pensamentos negativos, se alguém está sentindo dúvida, insegurança, vergonha, culpa, ou se está dizendo coisas negativas sobre si mesmo para si mesmo e para outras pessoas, como podemos criar um mecanismo que nos permita nos separar da nossa mente, para ter uma conversa com ela, para ver isso pelo que é, de uma interpretação diferente, para que possamos harmonizar com nossa mente e conosco mesmos e estar mais alinhados com uma mentalidade positiva ao invés de pensamentos negativos? Isso é uma grande parte deste livro, sobre o viés de negatividade, como isso é ruim para o seu cérebro, e como treinar seu cérebro para ser mais positivo. E como não acreditar na negatividade? Mas não um otimismo utópico. Mas como não acreditar na negatividade? É um treino. Sim. Você sabe como Julius treina lances livres repetidamente, mesmo já tendo feito dezenas de milhares deles. Ele continua a fazer. Por quê? Sim. Porque ele precisa manter essa habilidade. Sempre temos que estar trabalhando em nossa mente. Então, inicialmente, dê um nome à sua mente. Comece a separar. Eu nomeei minha mente em homenagem ao meu guaxinim de estimação quando eu tinha 16 anos. Eu a amava, mas ela era uma encrenqueira. Ela, jogou papel higiênico no banheiro da minha mãe, comeu todos os peixes no aquário da minha irmã, fazia cocô em todo lugar. Ok. E é por isso que eu gostava dele, era um furacão. Então, quando vem uma tempestade, eu fico você vai para a sua gaiola. Não, eu não tenho que te ouvir. Ou agora, o que eu faço, eu a coloco de costas e faço cócegas nela na minha mente. Certo? Então, é uma visualização bonita, porque os guaxinins fazem 200 sons diferentes. Uau! O que realmente ajuda é sempre que você se sentir triste, ou com raiva, ou nervoso, ou sem controle, escrever o que está pensando.
E então, identifique o tipo de formiga. Eu as chamo de espécie de formiga. É tudo ou nada. As coisas são todas boas ou todas ruins. São apenas as formigas ruins, onde você está focando no que está errado. É leitura de mente? Adivinhação? A pior formiga de todas é a culpa. Sempre que você culpa outra pessoa, pelos problemas que tem, você se torna uma vítima e não consegue mudar nada. E muita negatividade vem com a culpa. E as pessoas são, a outra formiga está rotulando. Sempre que você rotula a si mesmo ou a outra pessoa com um termo negativo, não pode mais lidar com eles, porque você os agrupou com todas as pessoas que são assim. E então, você não pode lidar com isso. E então, ele é liberal, ou ela é conservadora. Bem, isso significa que ela é uma fascista, e é apenas esse pensamento incrivelmente estúpido, pensamento ilógico com o qual estamos vivendo nesta sociedade. E as notícias e as redes sociais estão aproveitando isso, porque perceberam que, se te irritarem, você vai ficar lá mais tempo e vai assistir ao comercial de cueca de cobre. É tudo movido por dinheiro e está arruinando nossas mentes. Então, quando você se sentir mal, escreva o pensamento, identifique que tipo de formiga é e responda a ela. Bom, eu não sei se você já entrevistou Byron Katie. Eu a adoro. Sim. O trabalho... É incrível. E basicamente, Tana nunca me escuta. Eu já pensei nisso. E é tudo ou nada. É verdade? Tipo, não. Mas se eu não questiono meus pensamentos, eu Sim. acredito neles. E então eu ajo como se fossem verdadeiros. Sim. É absolutamente verdade? Não. Como esse pensamento me faz sentir. Triste, solitário, desconectado. Como eu me sentiria sem esse pensamento? Bem, pegue o pensamento original. Tana nunca me escuta. E apenas diga, Tana me escuta. E posso encontrar 100 exemplos, Sim. certo? É apenas não acreditar em tudo. E a ideia central, a ideia que está prejudicando tantas pessoas. Eu não sou suficiente. Júlio teve esse pensamento. Eu estou tipo, você não é suficiente. Não é louco? Quem é? Sim. Eu vi. Eu sou médico da Miley Cyrus há 15 anos e não sou suficiente. Eu fiquei tipo, tá, quem é? Por que isso? Isso parece ser o maior desafio para toda a humanidade, esse único pensamento. Por quê? Eu não sou suficiente. É um pensamento central que a maioria do mundo tem de forma contínua. E qual é a maneira mais fácil de superar esse pensamento? É verdade que você não é o bastante? Mas por que as pessoas têm esse pensamento? É absolutamente verdade, por causa da comparação. E agora, com as redes sociais, você está se comparando não apenas com os vizinhos, você está se comparando para milhões Sim. de pessoas. E filtros e comparação de IA. É tipo, E então escreva, eu não sou suficiente. Isso é verdade? Sim, é absolutamente verdade. Com 100% de certeza, você não é suficiente. Provavelmente não. É o que a maioria das pessoas dizem. Eu digo, como isso faz você se sentir? Pequeno, inferior, ansioso. E como você se sentiria se não tivesse esse pensamento? Bem, sim. Muito melhor. Sim. e? Tudo bem? Então, qual é o oposto? Eu sou suficiente. Então, onde você vê isso na sua vida? Onde você é suficiente? Bem, eu sou pai, tenho um emprego e pago minha hipoteca. Eu sou suficiente. E é aí que você medita, certo? Você pega o pensamento original, vira-o para o oposto, e então você medita. E então você começa todos os dias com, hoje vai ser um ótimo dia. E enquanto passa o dia, você busca os pequenos milagres. Sim. Durante o dia, é um beija-flor, é uma borboleta, é uma, Arco-íris. xícara de chocolate Sim. quente, saudável para o cérebro. É tipo, Ok. E quando você vai para a cama à noite, você diz, o que foi bem hoje? E você não apenas tipo, lista 3 coisas pelas quais você é grato. É tipo, comece desde o início do seu dia. Tipo, eu tenho um pastor branco que eu amo muito. E eu tive um momento com ela esta manhã. Ela acabou de passar por uma cirurgia e foi difícil. Eu amo muito ela. Nós tivemos aquele momento lindo. Estou percebendo mais as coisas que gosto do que as que não gosto. Porque não são os pensamentos que você tem que te fazem sofrer.
São os pensamentos aos quais você se apega. Todos nós temos pensamentos malucos. Quer ouvir o meu pensamento mais maluco? Claro! Então, temos 2 pastores e o branco é meu, e o pastor alemão é da Tana. E quando a Tana chega em casa, ele a adora. Tipo, meu Deus, ele late, corre por aí, ele é como... A energia simplesmente sai dele. E quando chego em casa, é tipo, oi, e é isso. Tipo, Sim. Oi, cara. E sempre que ela não está lá, ele sempre vem e passa um tempo comigo. No meu escritório. E eu só tive esse pensamento na segunda-feira. Se eu matasse minha esposa, quando eu chegasse em casa, ele ficaria tão animado em me ver. E então eu disse, não, nós não vamos matar a esposa por isso. Mas sua mente Sim, sim. cria. Jerry Seinfeld uma vez disse, o cérebro é um órgão traiçoeiro. Todos nós temos pensamentos estranhos, loucos, estúpidos, sexuais, violentos que ninguém deveria ouvir, Sim. como este que estou compartilhando. E tantas pessoas pensam, eles tiveram esse pensamento ruim. Eles devem ser uma pessoa má. Bem, eu absolutamente não sou uma pessoa má, e absolutamente não vou matar minha esposa. É apenas um pensamento aleatório, como o tempo. E assim, aprender a gerenciar o ruído, o absurdo, é muito útil. Você falou sobre gratidão por um segundo. E sabe, realmente focando em todos os pequenos momentos ao longo do dia que você pode apreciar e encontrar alegria e gratidão. Quais partes do cérebro são mais afetadas pela gratidão e apreciação? Então, isso acalma sua amígdala, aquele centro do medo no seu cérebro. Sério? Acalma seu cérebro límbico e ativa seu córtex pré-frontal. Então gratidão faz todas essas coisas? Gratidão é esse belo ato de equilíbrio, e meditação e oração fazem o mesmo. Uau! Se alguém não tem gratidão em sua vida e tudo é uma frustração e a raiva pelo que está faltando, em vez de apreço e gratidão pelo que tem, o que acontece com o cérebro? O negativismo crônico aumenta o risco de demência. Muitas pessoas que são pessimistas dizem, dessa forma, nunca fico desapontado. E eu digo, sim, mas você tem mais chance de ter demência. E você tem mais chances de ficar deprimido. Tendência à negatividade. Fizemos este estudo sobre a tendência à negatividade. Quando as pessoas vêm nos ver, fazemos 300 perguntas diferentes, muitos sintomas psiquiátricos. Negatividade está associada a 2/3 deles, o que tipo, nos chocou. Sério? É tipo, não, negatividade não é boa. Agora, você não quer ser muito positivo. Eu digo aos meus pacientes que estão muito ansiosos. O objetivo não é fazer você, digamos, de 0 a 100. O objetivo não é fazer você ir de 85 a 0. O objetivo é fazer você ir de 85 a 15. Eu quero que você tenha ansiedade suficiente para fazer a coisa certa. Claro. Sim. Certo? Que você não vá para o 3º copo de cerveja. Ok. Certo? Que você não está dirigindo a 160 km por hora na chuva. Certo? As pessoas que vivem sem se preocupar morrem mais cedo de acidentes e doenças evitáveis. Então, não estou defendendo ser sempre otimista. Eu quero que você seja atencioso, e as pessoas que vivem mais tempo são conscienciosas. O que significa que se você disser que vai aparecer, você aparece de forma consistente, confiável, previsível, certo? Eu quero dizer, eu estava na hora. Eu gosto de ser pontual, porque sou consciente. Sim. Certo? E eu quero ser consciente com a minha saúde. E as pessoas dizem, como você pode se divertir? Eu participei do Reabilitação de Celebridades uma vez com Dennis Rodman, e o cérebro dele não estava muito bem. E eu estava ensinando ele a ser saudável para o cérebro. E ele disse, como você pode se divertir? E eu tenho um curso de ensino médio chamado Cérebro Próspero até os 25. Ensinamos alunos do ensino médio a amar e cuidar do cérebro. Na semana 4, aqui estão as coisas a evitar. Menino de 14 anos, nunca uma menina. Menino de 14 anos. Como você pode se divertir? Então eu jogaria um jogo com eles. Quem se diverte mais, a criança com a boa cabeça ou a criança com a cabeça ruim? Quem conquista a garota e consegue mantê-la porque não age como um idiota, a pessoa com a boa cabeça ou a pessoa com a cabeça ruim? Quem entra na faculdade que quer? Quem ganha mais dinheiro? Quem tem mais significado e propósito? Nunca é sobre privação. Sabe, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. É sobre a abundância do que você realmente quer.
Porque se você realmente, tipo, no final do dia, o que você realmente quer? E para mim é energia, é memória, Sim. é paixão, é propósito, é amor, é conexão. Isso é o que eu quero. Liberdade. Liberdade física, sim. Independência, não é? Quero dizer, quanto mais velho fico, certo, nunca quero ser um fardo para ninguém. E eu tenho 6 filhos e nunca quero morar com nenhum deles. Amo eles, mas não quero morar com eles, entende? Então isso significa que décadas antes eu preciso estar pensando na minha saúde. Uau. Por alguma razão, quero voltar à conversa sobre Deus, porque não ouvi você falar muito sobre isso. E não sei se já vi muita gente falar sobre a ciência de ter uma crença e fé em Deus, sobre o quanto isso realmente impacta o cérebro. E acho que as pessoas não vão entender isso a menos que tenhamos algum tipo de pesquisa ou suporte, o que acho que talvez você já tenha, talvez por meio das pesquisas. E então, o que você fez acompanhamento com pessoas depois de tê-las escaneado que mostram uma alta conexão com sua fé e uma forte crença em Deus. Você teve um processo de acompanhamento com elas para entender como se sentem de forma consistente e como o cérebro delas se apresenta tendo uma confiança e crença contínua em Deus. E eles têm vidas ou relacionamentos mais felizes e satisfatórios, ou isso depende das circunstâncias? O que mais você notou sobre o cérebro das pessoas? Se você ficar doente, melhora mais rápido. Sério? Então, o cientista que mais trabalhou nisso está na Duke. O nome dele é Harold Koenig. E ele escreveu este enorme volume e olhou para a neurociência da oração e examinou os benefícios para a saúde da crença, e eles são inúmeros. Que se você vai à igreja regularmente, se ficar doente, você melhora mais rápido. Isso reduz o risco de problemas de saúde mental. E, obviamente, pessoas que são cristãs, muçulmanas ou judias têm problemas de saúde mental. Mas ter a crença e a comunidade associada a isso é uma proteção. Interessante. Algumas pessoas dizem, isso é apenas a comunidade, o ritual e o hábito de ter pessoas ao seu redor. Ou será que é realmente a fé? Sim, talvez. Isso é bom para você. Mas também acreditar que você está aqui por um propósito. Acreditar que você foi maravilhosamente feito. Que seu corpo é o templo do Espírito Santo que foi dado a você por Deus. Há benefícios dos neurotransmissores para essa crença. Houve algum momento na sua vida em que você não acreditou em Deus? Não? Sério? Às vezes, eu tinha medo de Deus. Sim. Eu cresci como católico romano e, escrevi um livro. Acho que você me entrevistou sobre ele, sobre felicidade, e começo o livro com "A felicidade é uma obrigação moral". Frase que ouvi do meu amigo, Dennis Prager. E isso não estava em nenhum lugar na minha infância, que a felicidade era uma obrigação moral. Era mais sobre sofrimento prolongado. Sempre acreditei em Deus. Quando eu era um jovem soldado, estive no exército por 16 anos e nós tínhamos uma escriturária muito bonita na companhia. E eu falei, "Ei, posso te levar para sair?" E ela disse, "Você me leva à igreja?" E crescendo como católico, eu era coroinha. Eu disse, "Posso ir à igreja?" Ela me levou a um culto em uma igreja pentecostal. E eles estavam falando em línguas e gritando e chorando e dançando. Era diferente. Mas ela era fofa. E eu voltei e me conectei a um grupo chamado Desafio Jovem. É um grupo cristão que lida com viciados em drogas. E eu me apaixonei mais profundamente por Jesus e, por ajudar essas pessoas. E quando eles passaram pelo programa, acredite, quando eles passaram pelo programa, tiveram uma taxa de sucesso muito alta, porque agora não é sobre eles. É sobre o relacionamento deles com Deus e com outras pessoas. Muito poderoso. E então fui para uma faculdade cristã e depois fui para a faculdade de medicina na Universidade Oral Roberts. Aprendi medicina no contexto da minha fé. Você teve uma história de fé única e uma ampla gama de aprendizados e diferentes igrejas pelas quais passou. Onde está a sua fé agora e como ela serve à sua saúde mental e ao seu bem-estar espiritual?
Bem, com certeza, eu não acredito que isso seja tudo. E eu acredito que estou aqui por um propósito. E meu propósito é deixar uma marca no universo, fazendo com que as pessoas amem e cuidem de seus cérebros. E mudar minha especialidade, que eu amo muito, mas psiquiatras não precisam ser os únicos especialistas médicos que nunca olham para o órgão que tratam. E isso me motiva todos os dias. Sim, e eu apenas sinto-me incrivelmente abençoado por fazer parte da conversa e tornar o mundo saudável através das igrejas. Isso é lindo. E eu não sei se já conversamos sobre... Mark Hyman e eu fizemos o Plano Daniel com o pastor Rick Warren. Então nós... Sério? O que foi isso? Então, em 2010, eu tinha acabado de terminar meu segundo livro sobre a conexão entre saúde física e saúde mental. Mude seu cérebro, mude seu corpo. E fui para a minha igreja em Newport Beach, Mariners Church, e passei por centenas de donuts à venda. E isso me irritou. Eu pensei, vou alimentar minha alma. Essas pessoas estão tentando me matar. E orei naquele domingo para que Deus me usasse para mudar a cultura alimentar na igreja. Sim, geralmente não é boa comida. Não é uma boa comida. Sim. E eu não tenho... Bem, você me conhece. Tenho meio que uma atitude. E estou rezando para quê? E estou tipo, é a oração mais boba que você já fez. E eu estou tipo, Deus, é a minha oração. Faça com isso o que você quiser. Essa é minha oração. 2 semanas depois, Rick Warren, o pastor sênior da igreja Saddleback, uma das maiores igrejas do mundo, me ligou e disse, estou gordo. Minha igreja está gorda. Você pode me ajudar? E eu nunca tinha conhecido o pastor Warren. Uau, ele vendeu cerca de 30 milhões de livros, certo? 50 milhões. 50 milhões de livros Purpose Driven Life. Purpose Driven Life. Sim. E 15 mil pessoas se inscreveram na primeira semana. No primeiro ano, eles perderam 250 mil libras. Eu estava tão abençoado, tão honrado em fazer parte disso. Então, estou recriando isso 15 anos depois, a partir desta perspectiva do programa Whole 4, porque ficamos melhores juntos ou ficamos doentes juntos. Na verdade, apenas faça uma lista de 10 dos seus amigos. Sua saúde vai refletir a saúde deles. Por que você acha? De novo, eu não entendo toda a cultura da igreja e o que está acontecendo. O que não está acontecendo com a cultura da igreja, mas parece que a cultura da igreja ainda tem essa, epidemia de obesidade, eu acho, onde há meio que eles não estão focando em... Eu não estou dizendo todos, mas uma observação geral é que eles não estão focando na saúde, tanto física quanto espiritual. Por que você acha que é assim? Quando nós... Ou saúde mental, porque havia meio que um divórcio entre a igreja e a psiquiatria, que Freud, pensei que se você acreditasse em Deus, era como o ópio das massas. E ele era ateu. Carl Jung, por outro lado, tinha profunda reverência e crença no Todo-Poderoso. E Viktor Frankl também. Quem? Você sabe, eu meio que me vejo mais como Viktor Frankl, com biologia, então... Sim. A igreja está indo melhor em muitos lugares. Eu quero que este programa... Amém? Whole 4 ajude-os a fazer muito melhor. Novamente, o programa Whole 4, que é sobre o sistema mente-corpo. Sistema, que é sobre a mente, que é sobre seus relacionamentos e também seu relacionamento espiritual com Deus ou fé. Estas 4 áreas da vida. Se não estivermos saudáveis em todas essas 4 áreas, o que estou entendendo é que o cérebro também não está tão saudável quanto poderia estar. Está correto? Com certeza. Então, quando nos concentramos em melhorar a qualidade da nossa saúde com o nosso cérebro e o nosso corpo físico, melhorando a qualidade da nossa saúde em torno dos nossos pensamentos e da nossa mente, em torno dos nossos relacionamentos íntimos e amizades, e em torno de um relacionamento com Deus, viveremos uma vida melhor. É o que estou ouvindo você dizer. Com certeza. E se as pessoas apenas fizessem, sim, sabe de uma coisa? Dane-se a saúde física. Eu vou beber quando quiser, vou fumar maconha, vou me divertir, não vou comer comida saudável. Sabe, eu penso positivo, mas não vou cuidar da minha saúde. E Deus, quem sabe? Talvez seja tudo aleatório. O que eles estão dizendo quando estão eliminando 2 das 4 coisas? Bem, eles estão vivendo da maneira que a sociedade gostaria que vivessem.
Eu acredito que estamos em uma guerra pela saúde dos nossos cérebros, mentes, relacionamentos e almas. Em todo lugar que você vá, alguém está tentando empurrar comida ruim pela sua garganta. E eles conseguirão o que nós temos. E eu não sei se você conhece essa estatística, mas se você viver até os 85 anos, 1 em cada 2 pessoas será diagnosticada com demência ou doença de Alzheimer. Eu não estou bem com isso. Não. Isto é normal. Então você vai conseguir o que é normal. O que é normal para cada década da sua vida, você estará em um medicamento. Então eu deveria estar em 7 e não estou em nenhum. Você vai obter o normal, que é que estamos mais gordos e mais doentes do que nunca em nossa sociedade. E você quer saúde completa ou você quer saúde parcial? Sim, eu quero saúde completa. Isso é o que eu quero. E agora que você tem bebês, todos os dias, você está dando exemplo de saúde. Ou doença, Sim. com seu comportamento. As pessoas não entendem. Não é só sobre você, certo? Para a pessoa que diz, eu vou continuar bebendo e comendo mal. Não é só sobre você. São as gerações depois de você. É sobre gerações de você. E nossa biologia impactará não apenas nossos filhos, mas também nossos netos, é o que estou ouvindo você dizer. Bem, suas meninas nasceram com todos os óvulos nos ovários que elas terão. Elas não produzem novos óvulos. Isso é louco. Elas já têm todos os óvulos que terão. E então... É baseado no que passamos em nossa vida. Você sabe, baseado em nosso... Certo. E então, quão saudáveis você e sua esposa eram antes de concebê-los, quão saudável ela estava durante a gravidez. A saúde deles no futuro depende do ativamento ou desativamento de certos genes, tornando a doença mais ou menos provável neles, mas também em seus filhos e netos. E também parece que se você não for, você sabe, saudável em todas essas 4 áreas de que você falou: o cérebro, o corpo, a mente, os relacionamentos e sua relação com Deus, você está transmitindo seu nível de qualidade de saúde ou falta de qualidade de saúde para seus filhos quando os tiver. E você tem que quase treiná-los sobre como ser mais saudáveis à medida que você fica mais saudável, se você não trabalhou nisso antes. Você serve de exemplo, não é? Como posso ajudar outras pessoas a serem saudáveis? Sim. Eu modelo isso. Eu vivo a mensagem. Então mencionamos meu pai no início, e eu tive uma relação muito complicada e negativa com meu pai no início. E quando eu disse a ele que queria ser psiquiatra, ele me perguntou por que eu não queria ser um médico de verdade. Porque eu queria ser um médico de loucos e ficar com loucos o dia todo. E então, quando percebi, depois de começar a olhar para o cérebro, que tenho que ficar fisicamente saudável, porque o cérebro é um órgão assim, como o coração é um órgão. Bom, se meu coração não está errado, meu cérebro não está certo. Se estou acima do peso, meu cérebro não está certo. E ele disse: ótimo, agora você é um fanático por saúde. Você é um doutor maluco. E qual é a sua história com os loucos? Foi o que ele disse. Sim. Mas 25 anos depois, e ele zombou muito de mim. Ele ficou doente e disse: Danny, estou cansado de estar doente. O que você quer que eu faça? E a única razão pela qual ele me fez essa pergunta é porque eu representava a saúde. E ele fez tudo o que eu pedi para ele fazer. Ele ficou incrivelmente saudável. Ele perdeu 40 quilos. Ele começou a malhar. Ele conseguia fazer prancha por 6 minutos. Ele tem tipo 87 anos e consegue fazer isso por 6 minutos. Sim, e a única razão de isso ter acontecido é porque eu vivi a mensagem. Uau! Há muitas perguntas que eu ainda tenho para você, mas temos que encerrar aqui em um momento, porque você tem que ir para a sua próxima entrevista. Mas eu quero passar às pessoas a informação sobre seu livro. É chamado Change Your Brain, Change Your Pain, pelo Dr. Daniel Amen. E se alguém... Novamente, você já fez mais de 300 mil exames para pacientes, de 155 países. E há tantos dados que você tem que fundamentam este livro. Ele fala sobre como superar a dor que a maior parte do mundo está sentindo. Tanto mentalmente, fisicamente, emocionalmente, as pessoas estão sofrendo. As pessoas sentem dor física. E o que você está ensinando é a conexão entre a saúde cerebral, ou a falta dela, e a dor no corpo também. E isso é tudo sobre quebrar o ciclo vicioso para curar tanto a dor física crônica quanto a dor emocional. E eu sinto que se as pessoas não começarem a assumir total responsabilidade por essas 4 áreas de suas vidas agora,
Elas vão ter tanta dor e sofrimento por anos que vai ser muito mais difícil reverter se você esperar. Então, eu encorajo todos a obterem o livro agora mesmo. Liberte-se da dor, passando por essas informações e estratégias neste livro. E organize sua família e amigos com um modelo, como você fez para seu pai, do que é um ser humano saudável. Não um ser humano perfeito. Todos nós vamos cometer erros e ter pensamentos negativos. Mas acreditar ou não nesses pensamentos negativos é o que vai ajudar você a se sentir mais livre. E as pessoas podem obter o livro Change Your Brain, Change Your Pain. Elas podem ir a qualquer lugar nas redes sociais, Dr. Amen. Seu site, amenclinics.com. Você também tem todos os seus suplementos lá. Instagram, Doc Amen. O que mais devemos enviar para as pessoas ou que as pessoas devem saber que não discutimos, se você tiver uma mensagem final para as pessoas? Bem, na verdade, temos uma campanha de pré-venda muito especial para o livro. Se você acessar changeyourbrain.com, nós enviaremos um dos meus suplementos favoritos para você. Cúrcuma para o cérebro, que tem mostrado ser útil para a dor. Temos um curso online de 30 dias que aborda os principais princípios. Vamos te dar isso. Vamos te dar o Emotional Freedom Journal. E só quero colocá-lo nas mãos de tantas pessoas quanto possível. changeyourbrain.com. Se alguém estiver assistindo ou ouvindo agora e ainda não estiver convencido, mas tiver algum tipo de dor física crônica no corpo, eles acordam com artrite ou dor nas articulações, ou dor nas costas, ou dores de cabeça. Eles têm algum tipo de coisa que está apenas os incomodando fisicamente. E você poderia compartilhar uma mensagem final para eles, para apoiá-los e fazê-los repensar. Algumas pessoas ficam realmente ofendidas quando você diz: "Você acha que é tudo coisa da minha cabeça?" E eu digo: "Eu não acho que é tudo coisa da sua cabeça, mas o seu cérebro está na sua cabeça, e é um órgão. E se você está com dor há mais de 3 semanas, você..." As pessoas pensam na neuroplasticidade como algo bom. É apenas uma coisa. Seu cérebro faz o que você permite que ele faça, ou o que acontece com ele. E você construiu esses caminhos de dor no seu cérebro. Aprender a acalmá-los te deixaria muito mais feliz. Sim. Há tanta esperança aqui. Eu estava jantando com meu cardiologista, logo antes de filmar. Tem um novo especial saindo no livro, no próximo final de semana. E, ele ia fazer uma cirurgia nas costas. E ele está tipo, já faz 4 anos. E eu estou tipo, apenas leia o livro. E ele leu. Ele me ligou 2 semanas depois. 90% sumiu. Uau! E então, 1 mês depois, minha dor desapareceu. Porque seu cérebro é melhor. Daniel Amen, muito obrigado. Agradeço. Obrigado, meu Incrível. amigo. Não pode curar uma doença sem também curar a alma. O que isso significa? Isso significa que as redes que controlam seu cérebro estão ligadas às redes que controlam a saúde dos seus órgãos. Se o sinal para desligar a inflamação não chegar, a inflamação pode persistir. Estresse crônico, ansiedade